Pois bem, meus irmãos, eu estou tendo a satisfação hoje de conversar com o mestre Anchieta, conselheira Aurenita. É mais uma entrevista da nossa série de entrevistas a respeito das virtudes do mestre Gabriel, que a orientação espiritual está fazendo uma entrevista por mês, como objetivo de, ao longo desse ano de 2022, homenagear o centenário do nascimento do mestre Gabriel. Então, muito grato a esse casal pela participação aqui, esse apoio ao trabalho da OE, e quero passar a palavra para vocês, que vocês anunciem para as pessoas qual a virtude do mestre Gabriel que vocês elegeram para conversar com a gente, e daí a gente começa a nossa prosa. Muito grato e vamos lá, começar. Ok, mestre Elminar, eu vou começar aqui e com certeza a Aurenita depois também tem alguma coisa para falar. Eu quero começar dizendo ao senhor grato aí pelo convite que nos foi feito, né? Muito bom isso aí, essa oportunidade de falar. Penso eu até com os jovens da União, né? Porque visando o OE. E a virtude que nós estamos querendo falar hoje, que nós escolhemos, vamos dizer assim, para falar no mestre Gabriel, é uma virtude que, às vezes, nem todo mundo vê como uma virtude, mas eu, pelo menos, eu vejo que é a alegria. Por que, que a alegria é uma virtude? Porque a alegria nos dá uma visão mais suave, mais tranquila da vida, né? E para nós é importante. E o mestre Gabriel, ele, vamos dizer assim, transmitiu essa alegria para a união do vegetal, porque a união do vegetal é uma religião onde as pessoas são alegres. É muito difícil, eu tenho andado muito em muitos lugares da União, e é muito difícil de ver pessoas tristes. Claro que é natural, em algum momento, por algum motivo, a gente ter um momento de tristeza, por algum acontecimento, às vezes por um familiar nosso que está passando alguma situação, ou nós mesmos, né? Mas aqui, isso é uma coisa que o povo da União, porque com alegria vem o otimismo, a maneira boa de ver a vida, né? Então, o mestre Gabriel, eu quero lembrar aqui um acontecimento da vida dele que eu lembrar porque todo mundo conhece na União, que ele é lido praticamente todo dia de escala, que é aquela convicção do mestre. Ele foi preso quando ele estava fazendo o quê? O que é que ele estava fazendo? Ele não estava roubando, ele não estava mentindo, ele não estava fazendo nada errado, ele estava doutrinando os discípulos dele, ensinando o caminho de Deus, o caminho do bem. Aí ele foi preso. O que é que ele falou quando ele estava preso? Que alegria eu sinto pela bondade de Deus. Então, isso aí é uma demonstração que ele era alegre, não é só quando a coisa está boa para ele, não. Em todos os momentos da vida dele, ele tinha essa alegria como uma coisa verdadeira dentro dele, né? Ensinando para nós que nós devemos ser alegres em todos os momentos da vida, né? Eu ainda tenho mais coisa para falar, mas eu vou parar um pouquinho aqui para ouvir a minha cara metade aqui, minha esposa, Arenita. Estou assim, sentindo bem importante essa oportunidade que nós estamos tendo de falar alguma coisa, né? Que nós convivemos com algumas pessoas assim próximas, né? Familiares do mestre Gabriel, que nos transmitiram assim algumas coisas dessa alegria, que é assim que eu pude conviver de perto, nós pudemos conviver de perto com o mestre Antônio Gabriel, né? Com a irmã dele, Maria, foi uma pessoa da sessão instrutiva, que conviveu muito tempo com a gente e que contava essas coisas assim, desde criança, essa alegria do mestre Gabriel, né? Esse humor que ele tinha, essas brincadeiras,
né, alegre, que dava um movimento, né, dava um movimento desde criança. E eu vejo assim que é para mim é uma virtude, ser alegre, ter humor, né, ter bom humor, e a gente poder transmitir isso também para nossos jovens, né, nossas crianças, na nossa religião, que é uma religião que eu acho que é alegre, e que a gente tem que começar a fazer esse trabalho de alegria com as crianças, né, desde pequenas. E eu vejo assim que teve alguns acontecimentos que o mestre Antônio contava para a gente, e tem isso escrito já, né? Agora no centenário de Mestre Gabriel foi falado algumas coisas, no tempo da infância dele lá, que ele brincava muito, né? Tirava algumas brincadeiras e demonstrava algumas brincadeiras para outras crianças, e tinha um diferencial nessa alegria. E eu vejo que isso daí é uma coisa que a gente pode cultivar no nosso dia a dia, né? No nosso núcleo, na nossa religião, com nossas crianças, com nossos jovens. E tem outras coisas também, assim, que depois eu posso falar mais. Vou falar mais alguma coisa aqui, porque, de uma maneira geral, o povo acha que alegria é só quando é criança, não é? Aí vai chegando na juventude, vão começando a aparecer as dificuldades da vida, que é uma coisa muito natural, isso aí, e parece que a alegria vai diminuindo, mas eu acho que ela não deve diminuir. Ela deve continuar durante toda a nossa vida, né? Eu mesmo, eu gosto muito de pessoas alegres, me sinto bem em ambientes alegres, onde a gente conversa e conta histórias e ri de nós mesmos, né? Porque é a coisa melhor que tem, a gente rir de nós mesmos. Rir dos outros é fácil, agora rir de nós, né? Mas o mestre Gabriel ele se relacionava muito bem com as pessoas todas na União, e eu me lembrei de uma história, um acontecimento que eu vi do irmão Nonato, um tempo também do mestre Roberto Souto, que eu vi ele contando, que mostra que, às vezes, numa aparente brincadeira, é a verdade. Ele dava um ensino, né? Ele estava com o Roberto. Imagine, o mestre Gabriel, assim, a autoridade máxima de toda a União do Vegetal, mas ele agia de uma maneira espontânea, alegre, com aquele discípulo mais jovem, que era o caso do mestre Roberto Souto. E ele deitou no chão e mandou o Roberto levantar ele, e quando o mestre Roberto tentava levantar de um lado, ele amolecia do outro, e nada dele conseguir. Aí o Nonato chegou na hora e o mestre Gabriel vai auxiliar ele aí. Os dois não conseguiram. Aí o mestre Gabriel disse: Roberto, vai agora com a mão. Aí ele ficou todo duro. Aí o Roberto botou a mão e levantou ele. Aí ele disse assim: Roberto, não é força, é jeito. Então, assim, numa atitude que aparentemente ele estava brincando com as pessoas, e era uma brincadeira que tem um caráter de ensinamento, porque o ensinamento ele traz alegria para a gente também. Da mesma maneira que a gente está com fome ou com sede, e quando se alimenta a gente sente bem, a gente também, quando recebe os ensinamentos, a gente sente uma alegria, e que nós precisamos disso, que o espírito precisa da espiritualidade dos ensinamentos. Então, o mestre Gabriel colocou essa característica muito importante na União do Vegetal. E o povo da União é um povo assim que tem uma tendência a ser otimista perante a vida, porque ter alegria é ver o valor da vida, é ver o valor da vida, que a gente, mesmo nas horas de dificuldade, a gente sente que a vida é uma coisa tão valorosa que a gente não quer desistir dela, ao contrário, a gente quer continuar porque sabe que logo mais vem um novo dia, o sol vai brilhar de novo, né? Então, é uma coisa que eu acho que nós precisamos sempre valorizar, essa alegria. Claro que na alegria, em tudo na vida, cabe o respeito, e também nas brincadeiras nossas também cabe o respeito, claro, né? Não estou defendendo aquelas coisas, não, mas tinha um mestre na União
que ele gostava muito de brincar, me dava muito bem com ele, que era o mestre Florencio, né? Era uma pessoa assim fácil de conviver e era uma alegria, que eu me lembro, aquelas sessões antigas que tinha aí em Brasília, que ia até de madrugada, e ele sempre tinha muita história, muita coisa. E eu quero pedir aqui a Aurenita para ela contar alguma coisa, que ela morou uns dias na casa do mestre Florencio. O meu tio Florencio, né? Aliás, meus 3 tios eram muito brincalhão, mas o mestre Florencio eu acho que era o campeão dos 3. E eu passei um tempo, né, uns meses, que minha mãe foi morar em Porto Velho, resolveu morar em Porto Velho e foi com tanto de filhos na frente. E ficou meu pai trabalhando lá na Luminasa, né, com um irmão meu e mais 3 irmãs, cada qual numa casa de um familiar. E eu fiquei na casa do mestre Florencio. E nesse período que eu fiquei, foi naquele período que ele passou em Manaus para seguir para Fortaleza. Então, eu conheci ele, eu ainda era jovem. Então, aquele tempo, estava iniciando as coisas em Manaus, mas com a família, não era ainda uma religião, um núcleo Calpuri, eram as pessoas que bebiam vegetal em Manaus, e a maioria, né, familiares. E eu pude conviver nesse período lá, assim, e de ver esse humor, essas brincadeiras do mestre Florencio, né, lá do mestre Gabriel, e o mestre Gabriel ria, brincava, e tinha algumas brincadeiras assim que a gente já conhece, as brincadeiras do mestre Florencio, que era um pouco mais exagerada. Eu só via esse mestre Gabriel falar assim, Florencio, Florencio, mas aquela coisa assim, que ele brincava assim também, sorria, tudo, mas tinha aquela seriedade, né? Mas era um humor que, pelo que eu já ouvi dos filhos, Mestre Jair, Conselheira Jandira, até as entrevistas também que eu já assisti do Mestre Carmiro, sessões, que ele tinha essa alegria, esse humor assim com todos, né? Todos os discípulos. Brincava, era um homem sério, né? Eu mesmo sempre, eu achava assim, aquele um senhor de idade sério para mim. Mas eu não pude conviver muito assim, porque eu estava lá, mas eu não bebi vegetal com ele, bebi logo depois, em seguinte, e não convivi assim, ele como mestre na União do Vegetal, mas pude, assim, nesses dias, ver a convivência ali dele com o mestre Florencio, a conselheira Sueli. Tenho boas lembranças assim, disso, dele. Sim, senhora. E aí, meus prezados amigos, eu tenho uma pergunta. Reconhecendo essa alegria como uma virtude, né, um sinal de saúde espiritual e que vem junto com o otimismo, com a esperança, né? Como que nós podemos fazer? Como que os senhores fizeram com seus filhos, na sua família, ou como que nós podemos fazer, cada um de nós, pais, mães de família, para ter presente no nosso dia a dia, na casa da gente, com nossos filhos, essa alegria tão importante, como os senhores estão dizendo? Eu sempre procurei ter essa alegria presente em minha vida, que tem uma coisa que eu senti quando eu cheguei na União, que foi uma coisa que eu senti nascendo em mim, que foi a esperança, que o senhor falou aí. Porque eu, assim, pela maneira que eu vivi antes de chegar na União, eu não tinha muita esperança, que eu não tinha muito o que esperar. Quando eu comecei a beber vegetal e comecei a despertar para o lugar onde eu estava, onde eu estou, eu comecei a sentir que eu podia esperar coisas melhores na minha vida. Então, isso aí já me deu esperança. E com a esperança, com certeza que é alegria. Então, eu tenho procurado desenvolver. A Aurenita também é uma pessoa também tem um temperamento alegre. Não é que nós nunca temos passado por momentos assim, de alguma tristeza por alguma situação que aconteceu na vida, às vezes dentro da própria União do Vegetal, mas que nós, ligando o pensamento no Mestre Gabriel, nós superamos, nós vencemos. Isso eu acho que é uma coisa que nós devemos fazer. A gente sabe, vamos dizer assim, que depois de toda tempestade vem a bonança.
Então, eu não vou me entregar ao lamento de um momento que eu sei que é um momento que, na minha vida, aquilo ali depois pode representar um mês, e minha vida é muito mais do que um mês ou um ano, né? Então, eu procurei criar meus filhos assim também, de uma maneira alegre. Meus netos, hoje em dia, eles vêm para cá. Só isso aí, eu ver essa continuidade da vida, para mim é uma alegria muito grande. Eu ver meu neto pedindo para beber vegetal, é uma coisa que eu fico assim muito, muito alegre com isso, né? Então, isso aí eu acho que eu até não tive uma dificuldade com isso, não. Sempre achei que a União do Vegetal é uma religião assim que abre o nosso coração para a gente sentir, fazer como o mestre Gabriel, naquele exemplo que eu falei, mesmo diante da dificuldade, dizer que alegria eu sinto pela bondade de Deus. Eu sei que não é uma coisa fácil, mas a gente sabe que Deus é o nosso guia. O mestre Gabriel é o nosso guia espiritual. Ele nos assiste, ele nos orienta. Então, eu acho que as dificuldades nós podemos vencer. E o mestre Gabriel diz que a dificuldade é para ser vitorioso, para vencer. Então, é o que eu venho procurando fazer. E tem que começar na família, né? Os jovens de hoje, na União do Vegetal, eles são mais felizes ainda. Por quê? A Aurenita contou. Ela conheceu o mestre Gabriel, mas naquela época não tinha assim essa. Não é que estava fechado para os jovens, mas não tinha um trabalho com os jovens. Era mais adulto. Às vezes os adultos iam lá para a Luminasa, lá em Manaus, onde começou, de Bevetal, e os jovens iam tomar banho de igarapé. Hoje em dia, tem pessoas como o senhor mesmo encarregado de fazer trabalho com os jovens e em toda a União, em todos os núcleos, em todas as regiões, para que os jovens encontrem uma coisa melhor. Eu estou achando isso uma coisa muito boa mesmo, muito, muito legal. Eu acho que hoje os jovens estão tendo muitas oportunidades, né, que eu não tive, boas oportunidades, porque eu não tive, né? Os meus primos, os filhos do mestre Florencio, o mestre José, do mestre Geraldo, né, como o mestre Anchieta falou, nós íamos lá para a Luminasa, eles iam beber vegetal e a gente ficava tomando banho de igarapé. Assim, não estava ligado nessa coisa de religião, porque não tinha ainda nem esse nome, que era uma religião. Estava se formando, né? Então, hoje em dia, eu vejo que os jovens estão tendo essa oportunidade desde pequenininhos. A minha filha, eu tenho uma filha, o mestre Anchieta, que é a conselheira Luísa. Ela bebeu vegetal, quando criança, assim, um pouquinho em casa, tudo, mas quando ela começou a frequentar mesmo, foi ainda naquele tempo que iniciou com 14 anos. Então, a gente começou a fazer o trabalho com ela, ali de levar para as sessões, devagarinho, uma vez no mês e tal. Já hoje, meus netos já estão nessa convivência do dia a dia, não estão bebendo vegetal, porque um tem 9 anos, a menina, e o menino tem 11, mas o menino já começou a beber, assim, uma vez ou outra, e tem a ligação, está querendo estar presente, e já tem essa ligação da convivência no núcleo, que eu acho muito importante. E uma coisa muito importante a nós, os pais, já desde pequeno, passar essa alegria e mostrar para as crianças que lá é um lugar de alegria, um lugar... já está fazendo esse trabalho na OE, que eles já estão até tendo um pouco de consciência já do que é, os pequenos, né? E os jovens. Eu sou uma pessoa que toda a vida assim, a maioria, se eu for lhe falar, a maioria dos meus, vamos dizer assim, meus amigos mais de convivência são tudo mais jovens do que eu e de que mestre Anchieta. Nós temos uma facilidade de fazer programações com casais novos, com pessoas novas, de fazer assim, rodada de conversa, brincadeiras, vamos fazer um churrasco, a gente tem essa disposição ainda, estamos tendo. Espero que a gente ainda tenha muitos anos. E com isso, eu acho que a gente acaba passando também alguma coisa para eles também, que já estão tendo filhos pequenos, iniciando na União do Vegetal, também já ir preparando para isso, para mostrar que a União do Vegetal, o núcleo,
né, os trabalhos, mutirões, os lazeres, que eu acho muito importante não ter só essa coisa de sessão, mas ter lazer no próprio núcleo, que a gente costuma até aqui fazer, né? Estava sem fazer, mas a gente fazia muito isso, de tirar um sábado no mês que não fosse sessão, fosse lazer. Ir para lá para passar o dia, fazendo um churrasco, jogar bola, jogar vôlei, fazer o que quisessem, assim, de lazer. Isso é uma coisa que eu acho que é uma maneira de unir também, sem ser só sessão. Porque os jovens, as crianças já vão se ligando ali. Ontem mesmo, no Núcleo Apuí, teve aula de capoeira. Então, as crianças brincando alegre, eu acho isso uma coisa muito boa, mestre. É isso aí. Eu acho que a alegria, esse sentimento de alegria, faz a gente ver que a vida é bela. Se a vida é bela, é uma coisa que a gente deve ver o valor dela, né? Que o Criador nos deu esse direito de estarmos vivos, e de além de estarmos vivos, encarnados, nós estamos na união do vegetal, que é uma religião muito especial nesse século que nós vivemos, né? Enquanto tem outros povos em guerra, que é uma tristeza, tem a união do vegetal aqui onde nós vivemos, né? Então, isso é uma coisa muito boa. Então, a vida é bela e é preciso a gente saber aproveitar bem ela enquanto nós estamos aqui encarnados para caminhar e aprender e evoluir. E transmitir para os todos. filhos, para todos. Sim, senhores. Muito bom, muito grato. Desejo saúde, felicidades para os senhores, para a família toda, e fico feliz de poder contar com a colaboração desse casal tão simpático, tão legal, com os trabalhos da OE, viu? Espero que a gente tenha outras oportunidades no futuro breve. Tá bom? Tá bom, muito grata também, viu? Um prazer. E tudo de bom aí em Mucugê. Sim, senhor. Também aí com a Assis. Tá legal. Boa noite. Felicidade. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.